Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Lucas narra no Evangelho de hoje o famoso Sermão da Montanha, com suas bem-aventuranças. Como nosso Senhor nos disse, se quisermos ser seus discípulos, devemos carregar a cruz para segui-lo. Seguir Cristo não supõe experimentar conforto e bem-estar. Deus permite as dificuldades, os sofrimentos para purificar-nos de nossos pecados e crescermos espiritualmente. Porém, se seguirmos Cristo, vamos experimentar ainda outras dificuldades e sofrimentos, como sermos ridicularizados, cancelados, perseguidos e outras coisas mais. Mas no Sermão das Bem-aventuranças, nosso Senhor nos diz que todos estes sofrimentos se tornarão em alegria, em parte nesta vida e de modo máximo no céu. As bem-aventuranças são, portanto, grandes consolos para os nossos sofrimentos e, sobretudo, para aqueles que procuram amar a Deus de todo o coração. Continuando a nossa série sobre o estudo da doutrina, na última vez terminamos os artigos do Credo. A partir de agora, vamos estudar uma parte importante da doutrina, que é a moralidade, isto é, saber quando nossos atos são bons ou maus, e conhecer os elementos do ser humano unidos à moralidade, como a liberdade e a consciência. Primeiro, precisamos entender quais são as ações humanas que estão sujeitas à moralidade. Vejamos. Os atos humanos. Definição do ato humano. São todos os atos realizados pelo homem com sua liberdade. Diferem-se dos atos do homem. Respirar, fazer digestão, etc. Elementos do ato humano: a advertência e o consentimento. A moralidade do ato humano. O ato humano não é uma estrutura simples, mas sim composta de elementos diversos. Em quais deles assenta a moralidade das nossas ações? A esta pergunta-chave para o estudo da ciência moral, responde-se dizendo que, no juízo acerca da bondade ou da maldade de um ato, é preciso considerar, primeiro, o objeto do ato em si mesmo. Segundo, as circunstâncias que o rodeiam. Terceiro, a finalidade que o sujeito se propõe com esse ato. Para considerar a moralidade de qualquer ação, importa refletir sempre sobre estes três aspectos. Primeiro, o objeto. O objeto é o dado fundamental, é a ação mesma do sujeito, mas olhada do ponto de vista moral. Note-se que o objeto não é o ato puro e simples, mas o ato juntamente com a sua qualidade moral. O mesmo ato físico pode ter objetos muito diversos, como se pode ver pelos exemplos seguintes: matar, assassínio, defesa própria, aborto, pena de morte; falar,
mentir, rezar, insultar, adular, abençoar, difamar, jurar, blasfemar. A moralidade de um ato depende principalmente do objeto. Se o objeto é mau, o ato será necessariamente mau. Se o objeto é bom, o ato será bom se forem boas as circunstâncias e a finalidade. Por exemplo, nunca é lícito blasfemar, perjurar, caluniar, etc., por mais que as circunstâncias ou a finalidade sejam boas. Se o ato em si mesmo não tem moralidade alguma, por exemplo, passear, recebe-a da finalidade que se tem em vista, por exemplo, descansar e conservar a saúde, ou das circunstâncias que o acompanhem, por exemplo, más companhias. A teologia moral ensina que, embora possa haver objetos morais indiferentes em si mesmos, nem bons nem maus, na prática não existem atos indiferentes. A sua qualidade moral vem-lhes, neste caso, da finalidade ou das circunstâncias. Daí que, em concreto, qualquer ação ou é boa ou é má. As circunstâncias. As circunstâncias de circunstare, estar em redor, são diversos fatores ou modificações que afetam o ato humano. Podemos considerar em concreto as seguintes. Primeiro, quem pratica a ação, por exemplo, peca mais gravemente quem, tendo autoridade, dá mau exemplo. Aumenta a gravidade de um pecado contra o sexto mandamento que seja cometido por pessoa casada. Segundo, que coisa? Trata-se da qualidade de um objeto, por exemplo, o roubo de uma coisa sagrada, ou da sua quantidade, por exemplo, a soma roubada. Terceiro, onde? O lugar em que se realiza a ação, por exemplo, um pecado cometido em público é mais grave pelo escândalo que provoca. Quarto, com que meio se realizou a ação, por exemplo, rezar com atenção ou distraidamente, castigar os filhos com excesso de crueldade. Quinto, o modo como se realizou o ato, por exemplo, se houve fraude ou engano, se utilizou a violência. Sexto, quando se praticou a ação, visto que o tempo influi por vezes na moralidade, por exemplo, comer carne em dia de abstinência. Agora vejamos o influxo das circunstâncias na moralidade. As circunstâncias que atenuam a moralidade do ato, circunstâncias que a agravam e, finalmente, circunstâncias que acrescentam outras conotações morais a esse ato. Por exemplo, atuar sob o impulso de uma paixão pode, em determinados casos, atenuar ou agravar a culpabilidade. Insultar é sempre mal, mas insultar um semelhante é menos grave que insultar uma pessoa doente. É claro que, no exame dos atos morais, devem ter-se em conta aquelas circunstâncias que têm fluxo moral. Assim, no caso do roubo, por exemplo, tanto faz ter sido feito na terça-feira ou na quinta-feira. Depois, circunstâncias que acrescentam conotação moral ao pecado, fazendo que, num só ato, se cometam dois ou mais pecados especificamente distintos. Por exemplo, o que rouba um cálice benzido comete dois pecados, furto e sacrilégio. A circunstância que acrescenta nova conotação moral é a circunstância que coisa. Neste caso, a qualidade do cálice já consagrado, de roubo apenas, passa a roubo e sacrilégio. Depois, circunstâncias que mudam a espécie teológica do pecado, fazendo passar um pecado de mortal a venial ou o contrário. Por exemplo, a quantia roubada indica se um pecado é venial ou mortal. Depois, circunstâncias que agravam ou diminuem o pecado, sem lhe mudar a espécie. Por exemplo, é mais grave dar mau exemplo às crianças que aos adultos. É menos grave a ofensa que provém de um surto repentino ao se praticar esporte. Agora, a finalidade. A finalidade é a intenção que o homem tem ao praticar um ato, e pode coincidir ou não com o objeto da ação. Não coincide, por exemplo, quando dou um passeio pelo campo, objeto, a fim de recuperar a saúde, finalidade. Coincide naquele que se embriaga, objeto,
com o desejo de se embriagar, finalidade. Em relação à moralidade, o fim de quem atua pode influir de diversos modos. Primeiro, se o fim é bom, junta ao ato bom nova bondade. Por exemplo, assistir à missa, objeto bom em reparação pelos pecados, fim bom. Se o fim é mau, vicia por completo a bondade de um ato. Por exemplo, dar esmola por vaidade. Depois, quando o ato é em si mesmo indiferente, o fim transforma-o em bom ou mal. Por exemplo, passear diante de um banco, objeto indiferente, a fim de preparar o próximo roubo, fim mau. Depois, se o fim é mau, junta nova malícia a um ato mau em si. Por exemplo, roubar, objeto mau, para depois se embriagar, fim mau. Depois, o fim bom de quem atua nunca pode converter em boa uma ação má em si mesma. Diz São Paulo, não se devem fazer coisas más para se conseguirem coisas boas. Por exemplo, não se pode jurar falso, objeto mau, para salvar um inocente, fim bom. Ou dar a morte a alguém para o libertar do sofrimento. Ou roubar ao rico para dar aos pobres. Que lição nós podemos tirar hoje? Vemos como é complexo o estudo da moralidade dos atos humanos. Isto significa que precisamos estudar para saber se nossos atos são bons ou não. Por isso, Deus disse numa ocasião que temos que amá-lo com todo o nosso entendimento. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.